Bom, vamos lá então, né? Acabou que vou começar aí com 5 minutos de antecedência. Espero que isso não seja um problema. Não sei se a galera que ia, enfim, começar a assistir ao evento ia entrar às 12h10, mas não tem problema, porque agora esse início vai ser mais contar um pouco aí a minha história, contextualizar sobre o que a gente vai falar aqui. Então, acredito que eu ganhei uns minutinhos até todo mundo conseguir entrar e participar. Queria agradecer a coordenação, né, da trilha, enfim, pelo convite, por ter aberto essa oportunidade. Apesar de não ser minha primeira vez falando no TDC, é a primeira vez em que eu, de fato, palestro numa trilha do próprio evento. Antes eu tinha feito isso realmente na sala da ZUP, que é a empresa que eu trabalho, mas agora estar aqui numa trilha própria e ver a carreira que eu atuo, que é a carreira de Technical Writing ou redação técnica, ganhar esse capítulo, esse espaço no TDC, eu fico muito emocionada de poder representar a nossa comunidade e falar desse assunto, que, enfim, é um assunto que eu sou suspeita para falar, porque eu sou mega apaixonada. Então, realmente, a minha ideia aqui é contar a minha história. Eu sou formada em jornalismo, vou falar isso mais para frente. Então, eu saí realmente do jornalismo e fui para tecnologia. E minha ideia é mostrar que você, que é profissional de comunicação, ou você que conhece alguém que trabalha com comunicação, pode sim se reinventar e entrar para a área de tecnologia. Minha ideia realmente é essa, é te defender e mostrar que isso é possível. E aí, do que a gente vai falar aqui, então, né? Já trouxe alguns spoilers na minha fala, mas agora te firmando aí esse combinado, qual que é o meu objetivo aqui com essa apresentação? É realmente te contar que existe uma profissão, se chama Technical Writing, e essa profissão pode ter tudo a ver com você, que, por exemplo, trabalha com jornalismo, ou com publicidade e propaganda, ou com relações públicas, ou com biblioteconomia, com letras, ou é professor, enfim, que tem essas diferentes atuações dentro de comunicação escrita e que tem desejo de migrar para a área de tecnologia, mas talvez ainda não tenha encontrado uma profissão que mais tenha sinergia realmente com a área e tal. Então, meu desejo inicial é esse, te contar dessa área. Por causa disso também, eu vou te apresentar um pouquinho do dia a dia desse profissional, então contar um pouco desses bastidores, até do que eu vivo aqui na ZUP, te apontar caminhos. Então, caso você se identifique muito com essa profissão, o que você pode fazer de repente para transicionar para ela e, por fim, abrir para o bate-papo. Então, vocês vão ver que eu não fiz uma apresentação muito extensa, porque eu realmente prezo muito por essa parte da troca. Quero muito que vocês mandem as suas dúvidas, mandem suas curiosidades, enfim, perguntem o que vocês quiserem, que ao final vai ser um prazer poder responder cada uma dessas dúvidas de vocês. Mas antes disso, acho que é legal contar a minha história, né? A Carol contou um pouco, mas acho que é importante me apresentar aqui e contar também, principalmente, como eu me tornei TW, né? Então, eu sou formada em jornalismo, sou pernambucana, moro aqui em São Paulo há quase 10 anos, e me formei em jornalismo aqui em São Paulo, né? Me mudei para fazer faculdade, estou aqui desde então. Inclusive, cheguei a me especializar em comunicação e marketing digital, então, durante aí os últimos, 5 anos da minha carreira, eu realmente direcionei todos os meus estudos e meus esforços profissionais para a área de comunicação e marketing. Por causa disso, eu cheguei a desenvolver habilidades, né, e trabalhar com diferentes clientes, desenvolvendo serviços, por exemplo, de marketing de conteúdo, produção de conteúdo para redes sociais, produção de conteúdo para blog post, otimização de texto para SEO, pensando lá nos buscadores, né, como o Google, como ranquear o seu conteúdo para que ele seja facilmente encontrado, UX Writing e, por fim, Technical Writing. Então, realmente, minha carreira estava muito direcionada para essa parte mesmo de comunicação e de marketing digital. E aí vocês devem perguntar, tá, Mari, mas como que foi essa virada de chave aí? O que aconteceu que você conseguiu ir para a área de tecnologia e, mais do que nunca, você virou TW, essa sigla que, enfim, que eu nem sei direito o que é, né? O que é isso? Como que foi isso, né? Oi, Vi, tudo bem? Gente, vocês forem chegando, podem mandando mensagem, porque eu estou aqui conseguindo ver o chat, tá? Mas então, como que foi, então, essa virada de chave, né? Eu não vou romantizar e falar para vocês que eu sempre soube o que quis ser technical writer, que eu sempre soube o que era essa profissão e que eu fiz a minha transição de forma totalmente consciente e simplesmente aconteceu. A grande verdade é que eu me tornei technical writer de paraquedas, assim. Eu caí na área. E sim, gente, eu realmente não sabia, quando eu entrei na empresa que eu estava trabalhando, que eu ia me tornar redatora técnica. Na verdade, eu descobri enquanto eu trabalhava. Então, eu entrei porque eu tinha minha formação em jornalismo, em comunicação, então eu sabia escrever, eu tinha domínio dessa habilidade. Comecei a trabalhar e no dia a dia eu descobri que eu estava fazendo alguma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha feito antes. Não era redes sociais, não era produção de conteúdo para site, não era blog post, não era
também não era textos para interfaces como aplicativo, era algo muito novo, que mais tarde eu fui entender que era documentação, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas eu percebi que eu estava fazendo algo totalmente novo, que eu não tinha ideia do que era. E aí eu fui atrás, e quando eu fui atrás, eu realmente descobri que se chamava Technical Writing, que era essa profissão, que a gente vai falar um pouco aqui, e acabei me apaixonando por essa área, e muito da minha paixão também veio um certo inconformismo, de perceber que era uma área muito abrangente, vocês vão ver isso aqui, eu vou apresentá-la para vocês, e vocês vão ver o tanto de possibilidade de atuação que ela tem, no mercado de tecnologia principalmente, enfim, o tanto de possibilidade que ela tinha, mas faltavam-se conteúdos em português, profissionais brasileiros que falavam abertamente sobre essa profissão. E aí foi que realmente eu parti desse meu inconformismo e eu comecei a me conectar com várias pessoas nas redes sociais, e eu comecei a eu mesma produzir os conteúdos daquilo que eu ia aprendendo, enquanto eu ia me tornando cada vez mais sênior na minha área. E, felizmente, por causa dessa movimentação, eu conheci pessoas incríveis e juntas a gente criou a nossa comunidade, que é a TechWriting Brasil, que é a primeira comunidade brasileira da nossa área. E por causa dessa comunidade também, outras coisas foram acontecendo. Então, por causa disso, eu pude participar de lives, eu pude dar aula. Hoje eu também sou professora, então dou curso de TechWriting. Então, enfim, consegui realmente contribuir para que houvesse uma transformação e as pessoas conhecessem cada vez mais sobre a área. Então, realmente foi isso, assim, foi de uma queda de paraquedas, do tipo, eu entrar na área e não entender nada, bulhufas do que estava acontecendo, até eu me apaixonar perdidamente e perceber que, putz, isso era meu propósito e eu queria cada vez mais falar sobre isso, inclusive aqui no TDC. Então, eu estou realmente realizando um sonho estar aqui falando com vocês sobre isso. Mas tá, falei demais até agora, mas eu nem entrei nos pormenores e não comecei a falar o que raios é Technical Writing. Né? Se você está aqui e não sabe o que é Tech Writing, está pensando assim, tá, Mari, me explica logo o que é isso. Vamos lá. Gente, Technical Writing, ou em tradução livre, redação técnica, é uma área dentro de um guarda-chuva maior, que a gente chama de comunicação técnica, em que esse profissional ele é responsável por escrever, editar, traduzir, compilar, enfim, organizar e estruturar informações técnicas que geralmente são de alta complexidade, com o objetivo de tornar essas informações acessíveis ao seu público. E mais do que isso, não só uma informação acessível, mas uma informação que atenda ao objetivo que esse público tem. Então, por exemplo, se eu tenho um tutorial que me ensina a fazer uma instalação de um aplicativo, o objetivo desse tutorial é que, ao final dele, eu consiga fazer a instalação. Então, o objetivo é muito claro e também o público que eu quero que leia essa informação. Então, o profissional de redação técnica é essa pessoa que é responsável por criar esses tipos de conteúdo técnico. Inclusive, eu gosto muito dessa foto, porque é uma foto pessoal. Sim, eu tenho todos esses manuais aqui na minha casa, eu tenho essa caixa até hoje. Eu gosto dessa foto porque mostra que redação técnica, na verdade, ela está mais perto do nosso dia a dia do que a gente imagina. Porque essas fotos, por exemplo, são de manuais de uso da minha geladeira, do meu micro-ondas e de vários eletrodomésticos que eu comprei. Então, assim, realmente a gente tem contato com esse tipo de conteúdo há muito tempo, mas muitas vezes a gente não para pensar quem foi o profissional, quem foi a pessoa responsável por escrever aquele manual, por escrever aquele conteúdo. Não só manuais físicos, isso também vale para manuais online, mas eu gosto de trazer esse exemplo aqui, porque eu acho que provavelmente alguma vez na sua vida você já comprou um eletrodoméstico, você já comprou um móvel e você já teve um manual em mãos. Então, é bem provável que você já teve contato com esse tipo de conteúdo técnico. Tem uma outra definição que eu gosto muito, que é da STC, que é a sigla para Society for Technical Communication, ou Sociedade de Comunicação Técnica. A STC hoje é o maior órgão regulador da nossa profissão, principalmente fora do Brasil, e eu gosto muito dessa definição deles, que diz: Technical Writing envolve comunicar informações complexas para aqueles que precisam realizar uma tarefa ou atingir um objetivo. Então, acho que isso é uma coisa que vocês puderem fixar, é muito importante, assim, que tudo que a gente faz em redação técnica tem que ter um objetivo muito claro. Nenhum documento existe só por existir. A existência dele tem que ter um propósito e um objetivo muito bem definidos. Caso contrário, a gente cai na armadilha de, enfim, ter conteúdos que depois se tornam obsoletos porque a gente não cria ali também um fluxo de manutenção dele. E aí, para poder explicar ainda mais o que é TW, eu vou trazer um vídeo para vocês que é do Google, é o próprio time de Technical Writers do Google contando nas palavras deles o que é redação técnica, o que esse profissional de redação técnica faz. Então, eu vou até trocar aqui a minha tela. Só um minutinho que eu vou compartilhar minha outra aba. Hi, I'm Matt Werner, and I'm a technical writer here at Google. My name is Peggy, and I am a technical writer here at Google. I'm Scott, and I'm a technical writer.
So a technical writer does a lot of things at Google. Our core role is to write documentation. Someone who takes technical information and converts it into easy to understand help content. Technical writing is about helping people accomplish something without any roadblocks, without any barriers. We are the user advocates. We are their proxies. So we stand in for them during product development, during the design process, and we voice what we think would make the product better for them. And all of that is translated into our documentation. Sometimes technical writing is more like deleting. You just have to get rid of the information that's getting in the way and help people accomplish what they want. So it's not just online help. It could also be user guides, tutorials, videos, training, error messages in the UI, things of that nature. It's an opportunity to design and communicate in new creative ways. Gostaram do vídeo? Vão deixando esses comentários aí, gente. Interage aí comigo, por favor. Então, eu gosto muito desse vídeo porque eu acho que, além dele trazer mais visibilidade para a área, ele traz uns exemplos que eu acho muito factíveis e que já trabalha com redação técnica provavelmente se identifica. E aí, puxando o gancho, né, do que ele traz aqui, dos tipos de conteúdo, eu vou falar um pouquinho mais desses conteúdos que ele descreve no vídeo, né? Então, ele falou lá de user guides, então, que são esses manuais de uso do usuário, explicando sobre a funcionalidade de alguma coisa ali, de um produto, de um serviço. Ele fala da própria documentação, que é o que a gente chama de documentação técnica. Tem também, ele falou lá, né, de tutoriais. Tutorial também é uma coisa que a gente produz bastante como technical writer. Mas a gente também tem outros tipos de conteúdo. A gente tem materiais de treinamento, a gente pode produzir vídeo, né, ajudar a escrever o roteiro de alguns vídeos, a gente pode fazer release notes, a gente pode fazer, por exemplo, conteúdos de página de suporte, dúvidas frequentes, FAQ, ou também, né, isso é mais recente, mas uma outra atuação que a gente tem também é auxiliar os times de design, por exemplo, com o Design System, com todo tipo de documentação de design que eles produzem durante os projetos. Então, indo mais a fundo nesses tipos de documento, eu gosto de falar que quando você faz redação técnica, o seu grande papel é você fornecer respostas para perguntas que o seu usuário vai ter quando ele for ler o seu documento. Então, quais são as perguntas que a gente precisa responder dependendo do tipo de documento que a gente está produzindo? Quando a gente fala, por exemplo, de documentação técnica de produto ou de design e também manual de uso, as perguntas que mais vêm à tona e que a gente com certeza vai ter que responder durante a nossa redação ali, né, a criação do nosso conteúdo são: o que é o produto? Como ele funciona? Para que ele serve? Quais são as suas contraindicações, ou seja, quais são os fluxos de exceção? Então, não faça isso para não cometer tal erro. Quais são as especificações? Então, por exemplo, quando eu começo uma instalação, geralmente tem uma seção ali que se chama pré-requisitos, que é justamente para me orientar sobre que tipo de programa e quais versões eu preciso ter, por exemplo, instalado no meu computador, para eu conseguir fazer ali um determinado tutorial, uma determinada ação ali no meu computador ou no meu aplicativo. E como que eu realizo ações no produto. Então, percebam que os conteúdos técnicos, eles têm muito esse foco voltado para a orientação, para o auxílio, para a instrução mesmo. Por mais que a gente não tenha o compromisso direto com o ensino, ou seja, transformar o conhecimento em ensino, porque a gente entra em outras áreas, que a gente chama, por exemplo, de design instrucional, mas o nosso papel é prover informações de uma forma tão clara que fique fácil para a pessoa assimilar aquela informação e ela conseguir fazer por conta própria, promovendo principalmente autonomia para aquela pessoa. E em relação a outros conteúdos técnicos, como, por exemplo, FAQ, materiais de treinamento, tutoriais e release notes, a gente tem, por exemplo, os objetivos de tirar dúvidas sobre um principal produto, né? As principais dúvidas que você tem sobre um produto ou um serviço, fazer um passo a passo, ou seja, orientar cada etapa da realização de uma tarefa, inclusive com imagens e com outros recursos para poder a pessoa ter certeza de que no andar daquele tutorial ela está sendo bem assistida e ela está conseguindo realizar os passos corretamente. Resumir as principais novidades de uma nova versão ou uma nova release, como a gente chama dentro de TI, e também compilar as principais informações de um tema para fazer treinamento. Né? Onboarding acaba sendo algo, por exemplo, que a gente pode contribuir muito, porque como o nosso papel, e é o que eu vou falar mais para frente, é realmente reunir essas informações, o onboarding acaba sendo o principal momento, por exemplo, dentro de um time para receber novas pessoas e passar essas informações. Então, às vezes, o TW pode ajudar ali no processo para que esse onboarding seja realmente feito de uma maneira que a pessoa entre e ela tenha autonomia para já dar os primeiros passos ali no projeto. Tá, acho que até aqui deu para entender um pouquinho o que é Tech Writing. Inclusive, se tiverem dúvidas aí, vão mandando no chat, que ao final a gente responde.
Acho que ficou claro até aqui, ou pelo menos já deu para ter uma noção aí, né? A gente já conseguiu tatear melhor o que é redação técnica, o que é esse universo de TW, mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que eu faço no dia a dia? Eu escrevo? Sim, mas também não. Não é só escrever. Aliás, isso é uma briga que a gente na comunidade vive tendo, porque as pessoas contratam a gente e acham que a gente só vai escrever todo dia, o dia todo, e não vai sobrar tempo para a gente fazer qualquer outra atividade. Quando, na verdade, o escrever, sei lá, é 20% a 30% do nosso trabalho. A gente acaba tendo outras atuações muito importantes, tão importantes quanto escrever. E é um pouco do que eu vou comentar agora. Então, um pouquinho dessa rotina, né? Quais são os verbos que regem, vamos dizer assim, a nossa rotina? O primeiro deles é o planejar, ou seja, a gente tem um papel de, junto com a equipe, definir qual é o objetivo e o público da nossa documentação, para que a partir daí a gente trace um plano e a gente comece realmente o nosso trabalho de documentação, de criar esses conteúdos técnicos. Mas a gente também faz o acompanhamento do desenvolvimento do produto, e por isso é muito importante, considerando principalmente empresas que usam a metodologia ágil, né, de gestão de projeto, a gente participe de todas as cerimônias, como, né, como as sprints, como o planning, retro e assim por diante. A gente siga ali as cerimônias do Scrum. Então, é importante que a gente acompanhe o desenvolvimento do produto, até porque eu sempre gosto de falar que a documentação, os conteúdos técnicos que a gente produz como technical writer, eles são um espelho, um reflexo do produto. Então, ambos realmente precisam andar lado a lado. Caso contrário, a gente cai naquela armadilha que eu já comentei de, por exemplo, você criar um documento super detalhado e esse documento não entrar no fluxo de manutenção e de desenvolvimento contínuo e ele ficar ali obsoleto, ficar ali desatualizado e meio escanteado ali no projeto. Acho que todo mundo já trabalhou em alguma empresa que tinha, né, aquele documento que era super bonitão e ficou depois de muito tempo lá esquecido, escanteado. Um outro verbo também, né, um outro conjunto de verbos que descreve nossa rotina é o de testar e pesquisar. Então, a gente está o tempo todo tentando avaliar a eficácia daquilo que a gente está escrevendo. Até porque é só a gente lembrar que o nosso grande objetivo é atender um objetivo. Ou seja, o conteúdo tem que ser útil e tem que propor aquilo que a gente quis que ele, né, fizesse. Então, a gente precisa o tempo todo estar pesquisando e validando se aquilo que a gente documentou está realmente atendendo ao objetivo que ele se propunha. Então, por causa disso, a gente aplica testes de usabilidade, ou seja, a gente pede, às vezes, para as pessoas lerem a nossa documentação e a gente pega feedbacks a partir disso. Quando, por exemplo, é um conteúdo que um cliente final já tem acesso direto, às vezes ele manda esse feedback via suporte ou via outros canais de atendimento com a empresa. A partir disso, a gente também consegue avaliar e ir testando essa eficácia. E a gente também mapeia documentações antigas, ou o que a gente chama de documentação legado. Até porque, dependendo, às vezes, do projeto que aquele profissional de TW entra, é muito comum que talvez já tenham existido documentações anteriores ou documentos que, por mais que estejam espalhados pela empresa, tenham ali algumas informações-chave do projeto. Então, às vezes, a gente até começa por esse processo de mapeamento para ver o que tem, para, a partir daí, traçar um plano para ou atualizar esses documentos, ou escrever novos, ou fazer um apanhado do que tem de antigo para trazer para o novo, e assim por diante. E um outro conjunto de verbos é o de mediar ou entrevistar. Eu acho que, se você é de comunicação, talvez se identifique principalmente com esse conjunto aqui. Eu digo que a gente entrevista os stakeholders, ou seja, as pessoas que são chave no nosso projeto, principalmente porque o que mais acontece em projetos de produtos dentro de tecnologia é que as informações elas fiquem numa espécie de torre de Babel, elas circulam ali entre as áreas, mas muitas vezes elas ficam elas se perdem. Né? Então, às vezes, tem um time de qualidade, tem um time de desenvolvimento, tem um time de produto e tem um time de suporte, e essas figuras vão compartilhando ali informações e, às vezes, elas se perdem no meio do caminho. E aí acontece aquele caso clássico de, às vezes, nem está todo mundo na mesma página. O entendimento que as pessoas têm sobre aquele projeto, dependendo da área, varia. E isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. A gente quer que a informação chegue de forma uniforme, né, de forma descentralizada e facilmente escalonável para todo mundo, para que todo mundo fique na mesma página. Isso vale tanto para a nossa relação com o nosso usuário, ou seja, quando a gente cria uma documentação externa, e também quando a gente cria documentação interna, ou seja, documentação para que todo o time fique na mesma página. Então, a gente tem esse trabalho mesmo de jogo de cintura, de conversar com as diferentes áreas para poder a gente ir atrás dessas informações, entrevistar muitas vezes desenvolvedores, porque às vezes acontece da gente ter uma documentação ali que faltam alguns detalhes, falta algum contexto. Até porque o que é muito comum também de acontecer é as pessoas documentam achando que algumas informações são muito óbvias e que, portanto, elas podem ser dispensadas. Só que é aquela velha história, o óbvio precisa ser dito. Até porque o nosso papel é tornar as coisas óbvias por meio de um contexto. Então, a gente precisa sempre contextualizar aquilo que a gente está documentando, ser o mais acessível possível quando a gente escreve. Então, é muito comum que, às vezes, quando desenvolvedores documentam, ou outros profissionais dentro da TI documentam ali uma funcionalidade,
eles deixem escapar esses detalhes por eles não entenderem que aquele óbvio precisa ser dito sim, porque a gente, provavelmente, aquilo que a gente está escrevendo pode ser acessado por alguém que não tem o mesmo contexto que a gente tem, o que é mais provável de acontecer, aliás, né? Então, é por isso que é muito importante a gente ter, sim, esse cuidado e a gente acaba sendo esse guardião da documentação dentro dos times, garantindo que essa informação técnica seja bem documentada, seja bem construída e todo mundo, né, o mais importante, que todo mundo fique na mesma página. E, por fim, e acho que é o que amarra tudo isso que eu acabei de falar assim, sobre a nossa rotina, a gente faz a gestão do conhecimento nos times, descentralizando as informações e padronizando tudo por meio dos nossos conteúdos técnicos. Então, eu gosto muito de falar que é uma analogia que pode parecer, no primeiro momento, contraditória, mas ela tem todo sentido, que é a gente converge as informações para que elas depois sejam facilmente descentralizadas. Então, a gente cria canais oficiais que aquela informação pode ser acessada por meio de documentações, de tutoriais, de release notes, entre outros formatos de documento, para que tudo converja, né, fique ali facilmente encontrado, né, num só lugar, mas que seja também facilmente escalonada. Ou seja, a gente consiga ali, como é que se diz? A gente consiga escalonar, ou seja, passar isso através de um link, através de um site, isso seja facilmente, de novo, né, escalonado, você consiga passar isso para mais pessoas. E, para fechar, eu gosto muito desse desenho, porque eu acho que ele resume muito nosso dia a dia, assim, a gente desembaraça nós, a gente simplifica o complexo. A gente pega aquela torre de Babel, aquele amontoado de informações que está circulando e a gente vai lá e desembaraça, a gente esclarece, a gente deixa tudo preto no branco, tudo ali, sabe, esclarecido, todo mundo na mesma página. E aí, acho que até já para caminhar para o final, porque como eu falei, meu objetivo aqui era realmente abrir para perguntas, para comentários e tal, talvez você tenha ouvido tudo isso, se você não é TW, se você quer ser TW, tenha ouvido tudo isso e falar, Mari, me identifiquei. Gostei desse negócio aí, quero ser TW, quero trabalhar com o que você trabalha. O que eu faço? Minha ideia aqui vai ser apresentar alguns caminhos. Não existe uma única maneira de você migrar para a área de Technical Writing. Até porque, acho que antes eu vou voltar no slide só para contextualizar isso. A área de Technical Writing, ela não é uma área nova. Mas aos olhos das pessoas dentro do ecossistema de TI, ela é nova. Porque as pessoas ainda não falavam tanto quanto a gente fala agora. Por causa disso, existem diferentes caminhos para você se tornar TW. Eu me tornei por acidente. Eu literalmente caí de paraquedas, descobri que o que eu fazia se chamava Technical Writing, me apaixonei e estamos aqui. Literalmente é isso, assim. Mas tem pessoas que hoje, já conhecendo sobre a profissão, querem fazer uma transição talvez mais estruturada. O que eu posso falar é que existem alguns caminhos. Não existe nenhum caminho que é único. Do tipo, você só tem que fazer desse jeito, porque esse é o único jeito para você se tornar redator técnico. Mas o meu papel aqui talvez é te apresentar caminhos que podem ser interessantes para que você comece já a trabalhar e, quem sabe, consiga fazer a sua transição. O primeiro deles é o que eu chamo de estudar a sopa de letrinhas de TI. Se você é de comunicação, muito provavelmente você deve, às vezes, boiar, vamos dizer assim, quando a gente está numa conversa que tem muito techniquez. Quando alguém fala assim, ambiente de produção, homologação, API, deploy, build, SDK, enfim, parece grego, literalmente. Você escuta isso e fala, eu não entendo bulhufas, Mari, não sei nem por onde começa, nem para onde vai. Calma que isso é normal. Eu também boiei em várias reuniões, né? Eu carrego uma mania do jornalismo que eu tenho vários bloquinhos de notas assim ao meu lado, e eu lembro que nas minhas primeiras reuniões como redatora técnica, eu entrava nessa, né, enfim, eu entrava nessas reuniões e eu boiava, gente, boiava assim, bonito. Inclusive, eu tinha um caderninho, né, eu ficava anotando as expressões, e às vezes quando eu terminava a reunião, eu olhava assim, eu tinha, sei lá, 30 palavras ali, 20 palavras, 10 palavras, que eu tinha que depois ir atrás e pesquisar a definição, porque eu não sabia do que se tratava. Isso é normal. E provavelmente é uma grande barreira, às vezes, quando a gente está começando, porque a gente olha para aquilo e fala, nossa, mas isso é muito técnico, mas eu sou de comunicação, sou de humanas, eu tenho dificuldade de entender isso. E eu acho que o que eu posso dizer para você é, use o seu processo de aprendizado a seu favor, porque pense que provavelmente as dúvidas que você tem vão ser as dúvidas que o seu usuário vai ter. E isso pode ser muito benéfico durante o seu processo de documentação, porque se você teve essa dúvida, e você é como se fosse, um beta-tester ali do usuário, como se você representasse o usuário ali quando você está lendo a documentação, vendo o que está sendo desenvolvido, você pode trazer provocações que são super pertinentes. Não só para se questionar o que está sendo documentado, assim, em termos de escrita, mas o que é mesmo, assim, o produto que está sendo documentado. Porque muitas vezes, isso já aconteceu comigo, quando eu fechei uma documentação que a gente leu ali, a gente entendeu que tinha umas regrinhas de negócio que não estavam claras ou que não estavam corretamente aplicadas, e a gente até reviu o produto por causa da documentação. Viu só como é importante as duas serem espelho? A gente acaba ajudando nisso. Pode parecer que não, mas a gente contribui muito no ciclo de desenvolvimento. Então, para vocês começarem a estudar, uma dica que eu dou,
aí vocês consumirem esse canal do YouTube que se chama Código Fonte TV. Ele é um canal no YouTube já bem antigo até, bem conhecido, de um casal de desenvolvedores, e eles têm uma playlist maravilhosa que se chama Dicionário do Programador. E essa playlist, eu lembro que eu maratonava, sem brincadeira, acho que eu assisti já uns 5, 6 vídeos deles, assim, dessa playlist. E é muito boa, porque são vídeos que explicam exatamente esses termos de TI, ou seja, API, ambiente de produção, build, deploy, o que é cloud, o que é, enfim, o que é SDK, enfim, eles explicam todos esses conceitos que são muito comuns em TI. Então, pode ser um start muito legal, até porque é um conteúdo em vídeo, então, às vezes, ele é mais dinâmico do que você só pegar, por exemplo, textos de artigo, etc. Não que não seja válido, mas eu gosto muito de indicar esse canal porque a edição é bem dinâmica, então acaba que torna esse processo de aprendizado ali sobre esse universo, esse ecossistema de TI, um pouquinho mais palatável, assim, no nosso primeiro contato. Uma outra dica, e quem me segue nas redes sociais sabe que esse tema, para mim, acaba mexendo em um lugar muito, muito particular, assim, mas uma dica que eu não posso deixar de dar para você é de você ganhar segurança em inglês. A área de tecnologia é uma área que realmente é muito pautada no idioma do inglês, ou seja, as vagas pedem por esse idioma. Em redação técnica, acaba que é um idioma que é pedido por 2 motivos. Primeiro, porque as empresas maiores, elas pedem que você faça documentação escrita em inglês. E segundo, porque muito do nosso material que a gente tem hoje de estudo, ou seja, cursos online, livros, artigos, cases, são todos escritos em inglês. Seja no Medium, seja em outros sites aí no YouTube, em outros sites aí na internet, no YouTube tem vídeos também, no LinkedIn. Então, assim, eu não posso ser hipócrita e virar para vocês e falar, não precisa de inglês não é importante. Não, inglês é importante. Né? A minha defesa pessoal, na verdade, em relação a isso é só porque eu acredito que não deveria ser um critério excludente, porque caso contrário, a gente estaria fechando as portas para as pessoas serem TW em vez de abrir. Mas eu não posso vir aqui e falar que não é importante. Então, assim, se puder, comece a ganhar familiaridade, comece a ler os primeiros textos sobre redação técnica, sobre esse universo em inglês, para aos poucos você ganhar segurança e você se sentir mais confortável, né, com o listening e também com o writing. Talvez sejam as principais habilidades que você vai ter que desenvolver. O speaking talvez, mas mais talvez para conversar com times, em reuniões. Eu diria que provavelmente os mais importantes seriam listening e writing. Outra dica também que ajuda muito, adapte a sua caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas nada mais é que o conjunto de habilidades e conhecimentos que você já tem. E aí é uma premissa que eu acho que é muito importante quando a gente fala de transição de carreira. Quando a gente está fazendo uma transição de carreira, a gente nunca, repito, a gente nunca começa do zero. A gente sempre parte de um ponto. Pode ser algo novo naquela carreira, mas você já acumula com você uma caixa de ferramentas com diversas habilidades. Se você é de comunicação escrita, você já tem a capacidade, por exemplo, de se colocar no lugar do seu leitor para escrever um texto que seja acessível. Você já tem a capacidade de escrever legal, né, de ter conhecimento de como organizar um texto, de como estruturar esse texto, de como pensar no texto para que ele tenha a melhor experiência de leitura. Você tem esse jogo de cintura, que geralmente profissionais de comunicação têm. Então, assim, você já tem habilidades que já te colocam em muita vantagem. No caso de redação técnica, a grande sacada é que algumas dessas habilidades que você já tem, você vai precisar só adaptar para esse novo contexto que se apresenta. Então, isso vale, né, alguns caminhos, então, para você começar a adaptar essa caixa. A gente tem, por exemplo, o GitHub, né, o GitHub que é essa ferramenta que desenvolvedores principalmente utilizam para fazer versionamento dos seus arquivos e para hospedar, vamos dizer assim, esses arquivos ali em um repositório. Então, é importante que você entenda sobre esse universo. Existem cursos, eu vou mostrar no próximo slide, tem um curso muito bom para ensinar GitHub para quem é redator. Markdown, eu coloquei Markdown aqui porque é uma linguagem muito usada, mas o Markdown nada mais é do que uma linguagem de marcação. Então, é importante que você ganhe familiaridade com linguagens de marcação. Eu sugiro o Markdown porque talvez seja mais comum hoje no mercado, mas se for XML, entre outras, também procure conhecer um pouquinho mais para você ir aos poucos se familiarizando e ganhando essa segurança e consuma realmente literatura da área. Então, tem 2 livros que eu gosto muito, que são esses 2. Infelizmente, não tem eles traduzidos para o português e só tem disponível também em Kindle. O primeiro deles é o The Product is Docs, ou o produto é a doc, e o segundo é Desenvolvendo Informação Técnica de Qualidade. Eu já adianto que o segundo é meio carinho, porque ele é meio raro de se encontrar, mas eu diria se você puder investir de bate-pronto em um livro, eu diria para você começar por O Produto é a Doc. Não é um livro caro, ele foi escrito, inclusive, de forma colaborativa com o time de documentação do Splunk, que é uma ferramenta super conhecida nos Estados Unidos, e é um livro muito acessível. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto no The Product is Docs é que o livro ele é dividido em capítulos que são interdependentes,
E esses capítulos, eles contextualizam como o redator técnico pode trabalhar em diferentes contextos. Então, por exemplo, ele fala como o Tech Writers pode trabalhar com o time de design, com o time de Product Managers, com times remotos, com times de desenvolvedores. Então, ele dá dicas de diferentes contextos de trabalho. E eu acho que, para quem está começando, pode ser uma leitura que vai agregar para caramba, assim, porque vai dar esse complemento que é muito interessante. E uma outra ajuda que eu não poderia deixar de dar é conte com a ajuda de outros TWs do mercado, né? Peça ajuda aí aos universitários. O que eu posso falar é que assim, a nossa comunidade tem pouco mais de um ano, mas é uma comunidade realmente muito acolhedora. A gente está ali realmente para trocar. Temos um grupo no WhatsApp que é muito ativo. Se você quiser fazer parte, caso ainda não faça, é só me procurar nas redes sociais, me manda um inbox que eu te mando o link. Mas posso te adiantar que, assim, por experiência própria do que hoje eu acompanho no grupo, tem muita gente que está entrando nesse mercado, que todo dia manda mensagem ali no WhatsApp e TWs mais sênior respondem, ajudam, dão dicas, dão links de livros, de cursos, dão direcionamento. Então, assim, a gente está cada vez mais melhorando a nossa atuação. Então, a gente agora tem frentes de eventos, de projetos especiais e tal. Então, essas frentes foram criadas justamente para que a gente consiga abraçar mais atuações dentro da comunidade, criar mais coisas. Então, aguardem que muito em breve vão vir novidades por aí. Mas a ideia realmente é essa, é fazer com que, se você quer entrar nesse mercado, vem que a gente vai te acolher, a gente vai te receber, a gente vai te ajudar o máximo que a gente puder, com dicas, com conselhos, para que você faça a transição de carreira e você se torne TW. E fazer cursos na área. Então, acho que assim, tem alguns cursos que eu posso indicar. O primeiro deles é o do GitHub for Writers, ele está na Udemy. Vira e mexe, a Udemy faz aquelas promoções relâmpago, então, assim, vocês conseguem encontrar esse curso por um preço super camarada. Inclusive, acho que até para fazer esse print, para esse slide, ele estava em promoção, não sei se está ainda, mas ele estava, então estava bem baratinho. É um curso que, vitalício, então você compra e você já consegue ali fazer. Foi o que me salvou, assim, falo por depoimento pessoal. Eu fiz, não terminei o curso, mas assim, eu assisti todo o módulo básico e me salvou para eu aprender a usar GitHub. Um outro curso que eu não poderia deixar de sugerir é o curso do Breno Barreto. O Breno, ele é um technical writer sênior. Hoje ele trabalha no Nubank e o Breno foi o primeiro a criar um curso online de technical writing em português. E o curso do Breno é muito bom e me ajudou muito também. É um curso que eu indico de olhos fechados, online, você pode fazer a qualquer momento e é um curso que ajuda muito nesse início. E um outro curso que eu não poderia deixar de indicar é o meu, não por uma questão de autorreferência, mas porque é um curso que a gente está com as turmas abertas, então se você tem vontade de estudar Tech Writing, se você acha que eu posso te ensinar um pouco mais do que eu trouxe aqui na palestra, eu vou ficar muito feliz de te encontrar na turma. As inscrições estão abertas, as aulas vão acontecer dos dias 16, 17 e 18 de setembro, então daqui a pouquíssimas semanas, então é quinta, sexta e sábado. Esse é o primeiro curso, na verdade, criado, um curso ao vivo, assim, online, criado numa universidade brasileira sobre o assunto. Eu fico muito feliz de ter sido chamada para escrever esse capítulo na história de TW no Brasil. E é um curso que a gente fez com muito carinho para ajudar também, não só com as dicas que eu trouxe aqui na palestra, mas ajudar com dicas complementares para você conseguir entrar no mercado e se sentir seguro ou segura para se aventurar aí nessa área de TW. E acho que era isso. Acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Minha ideia aqui realmente foi trazer esse panorama dessa profissão, caso você não conhecesse ainda, e te mostrar que se você é de comunicação, você pode sim considerar uma carreira em tecnologia e você pode sim considerar se tornar technical writer. Essas são as minhas redes e também o link do curso, caso alguém tenha interesse. E acho que é isso, gente. Muito obrigada.